1969. Eu sou a professora Ana Aragão, professora titular da Faculdade de Educação, e sou filha do professor José Aloísio Aragão, que foi indicado em 1969 pelo então reitor Zeferino Vaz para planejar, fundar e dirigir essa Faculdade de Educação. Então, nós morávamos em Rio Claro e viríamos para Campinas, mudaríamos para cá no meio de fevereiro de 1973, quando ele faleceu num acidente de carro em 16 de janeiro de 1972. Então, eu posso falar dele de uma maneira que a gente possa contar como ele foi em relação à direção de outras unidades, mas não dessa Faculdade de Educação. Então, o que eu acho que é importante dizer é, o meu pai, o professor Aragão, quando ele faleceu, ele tinha 41 anos de idade e já tinha fundado e dirigido 3 colégios de ensino médio. Um colégio que é o Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina, que tem inclusive o nome dele, o Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, que hoje é a Unesp de Rio Claro, e também o Centro Integrado de Ensino Médio, que era o CIEM, que é ligado ao UNB, que foi quando era o professor Darcy Ribeiro, era o reitor da UNB. Então, o que eu sei dizer sobre ele é que ele era uma pessoa, um diretor muito democrático, ele era uma pessoa que defendia a liberdade de expressão com todas as forças dele. No período que nós moramos em Brasília, ele trabalhou inclusive com o Paulo Freire, e ele tinha uma ideia dessa faculdade de formar professores que também tivessem ousadia ao ensinar, tivessem planos de liberdade, tivessem planos de fazer um trabalho muito interessante, muito decente. Junto com o Montezuma, a gente se divertiu muito aqui e trabalhamos também, não só em termos de diversão, mas também em termos de trabalho. Era um ser humano extremamente agradável. Tratava todos num nível de horizontalidade. Era um ser humano que eu até, procurando nas minhas coisas antigas, encontrei a plataforma de chefia que o professor Marconi Freire Montezuma fez para o Departamento de Psicologia Educacional. E gostaria de ler para vocês o primeiro item, que eu achei muito bonito relendo ontem à noite. É 1.1. Manutenção e aprimoramento do mesmo clima no interrelacionamento entre colegas, professores, alunos e funcionários, existente no departamento nas gestões anteriores. Respeito, cordialidade, descontraimento, representatividade, modos sempre mais efetivos de participação e inexistência de autoritarismos e intolerância no exercício do cargo, como missão e não como exercício de mando, como missão. O professor Montezuma era padre, não sei se vocês sabiam, e nessa época ele recebia pessoas que se confessavam com ele. Foi quando a Meliane confessou-se com ele. Foi quando ele conheceu a Meliane e se apaixonou por ela, e ela por ele, é claro. E ele deixou a batina, casou-se com a Meliane e viveram uma vida realmente muito feliz. Era um casal que a gente tinha inveja de ver quão felizes eles eram. Durante a sua gestão, muitas foram as suas conquistas. Dentre todas, quais o senhor destacaria e por quê?
a resposta é relativamente fácil, uma vez que, como eu fui o segundo diretor da Faculdade de Educação, houve também um momento importante do ponto de vista jurídico e oficial, no reconhecimento por parte do reitor, no mesmo nível dos outros institutos da Unicamp, com participação ativa dos membros. Esta é uma resposta sintética, porque havia, com o professor Montezuma, uma espécie de tempo de espera. Como ele foi o primeiro, a Faculdade de Educação ainda não tinha propriamente o estatuto de um diretor, né? Ele era um administrador. Mas logo que eu entrei e ele foi nomeado diretor, isso passou a ter um caráter oficial. Professor, de todos os momentos da sua gestão, o que te dá mais saudade? Bom, o respeito e a amizade dos colegas, levando em conta o fato de eu ter sido o segundo diretor. O que eu quero dizer com isso? É que aqui entraria um aspecto histórico meu. Eu e minha mulher morávamos no Canadá, em Quebec, na província do Quebec. E o Aquiles me encontrou uma vez na Bélgica e ele me disse que a faculdade estava contratando professores especialmente no setor da cultura. E eu estava no Canadá dando um curso sobre cultura. Então, e eu já estava há tempo fora do Brasil por outros motivos, mas já podia voltar. Então, com o convite do Aquiles, levando uma mensagem do Montezuma, eu me dispus a vir para a Unicamp. Então, este foi talvez o aspecto mais delicado que eu encontrei. Eles me receberam de volta ao Brasil. Falar de conquistas é meio complicado, né? Há coisas que me marcaram como pessoa, como professor, e são essas que eu vou destacar. Em primeiro lugar, eu diria, foi o fato, que não é mérito meu, é mérito do professor Rezende, de ter sido o primeiro diretor eleito. Isso teve que ser ratificado pela reitoria, mas a reitoria daquela época aceitou tranquilamente a indicação do então colegiado da Faculdade de Educação. Isso é um fato que muito me orgulha, porque os dois diretores anteriores foram escolhidos unilateralmente pelo reitor da época. Né? O segundo fato que me causa uma alegria lembrar foi que foi na minha gestão que foi consubstanciada, confirmada, concluída a contratação do professor Paulo Freire. O nome dele havia sido indicado no final da gestão do professor Rezende, mas ficou engavetado pela reitoria por um bom tempo. Foi só depois que eu assumi a direção, que com uma contribuição muito grande do professor Moacir Gadotti, que promoveu várias agitações na comunidade para forçar ou tentar obrigar a reitoria a desengavetar o processo, e ele acabou sendo contratado. Então foi na minha gestão que ele se tornou professor da Faculdade de Educação. Quando eu entrei na Faculdade de Educação, ela tinha apenas 1 ano e meio de vida. Eu entrei em julho de 1974 e ela foi criada no segundo semestre de 1972. O professor José Dias já estava aqui, ele foi um dos pioneiros,
um dos primeiros a chegar na Faculdade de Educação. Veio do Paraná, era conhecido do professor José Luiz de Aragão, que era para ter sido o primeiro diretor da Faculdade de Educação, mas faleceu num desastre de automóvel. Então, o professor José Dias foi professor desta casa desde os primeiros dias. Foi professor, foi diretor associado nos anos de 1984 a 88, e a partir de 1988 foi diretor titular da Faculdade de Educação. Sempre admirei nele algumas virtudes: a seriedade, a honradez, a dignidade, a honestidade, a franqueza e a generosidade. Foi uma personalidade única que passou pela Faculdade de Educação como professor, como pesquisador, como diretor associado e como diretor. E fora da Faculdade de Educação, ao terminar a sua gestão como diretor titular, veio a ser pró-reitor de pós-graduação da universidade. Uma personalidade única, né, que não será substituída, vai deixar um vazio, uma lacuna na vida da faculdade, na vida dos seus amigos, na vida dos seus alunos, na vida de todos os que conviveram com ele. Como professor, Sanfelice era muito respeitado e admirado por todos. Sua notável capacidade didática, aliada ao seu profundo domínio da matéria que ensinava, a sua docilidade no trato com os estudantes e o seu zelo nas orientações das pesquisas fizeram dele um educador inesquecível para uma infinidade de estudantes de graduação e de pós-graduação. Falando um pouco dele como gestor, o professor Sanfelice foi inicialmente diretor associado da FE, a partir de 1988, na gestão do professor José Dias Sobrinho. 2 anos após a eleição, o professor José Dias foi convidado a assumir uma das pró-reitorias da Unicamp, e então o professor Sanfelice passou a responder pela direção, embora tenha permanecido como diretor associado. Posteriormente, no processo de consulta seguinte, foi eleito diretor. Na prática, portanto, o professor Sanfelice esteve à frente da direção da FE por 6 anos, de 1990 a 1996. Sanfelice sabia bem da responsabilidade e das dificuldades envolvidas na gestão de uma instituição como a Faculdade de Educação da Unicamp. Mas ele acreditava que, na academia, é necessário que pessoas e grupos se disponham a exercer funções administrativas, sempre em prol de projetos prioritários. Ele tinha a convicção de que um diretor não representa a si mesmo. O diretor, dizia ele, executa uma direção que é colegiadamente discutida e determinada. Tudo exigia reuniões preparatórias e articulações que orientavam a ação da direção. Para ele, a gestão tinha que levar em conta também uma característica marcante da Faculdade de Educação, já bastante visível naquela época, e agora talvez ainda mais acentuada, que é o pluralismo de ideias, de concepções teóricas, de posições políticas e de modos de compreender o que é a universidade. E como dirigir esse conjunto tão complexo de indivíduos, grupos e interesses? Para o professor Sanfelice, a resposta estava na gestão democrática. O grande desafio, dizia ele, é estar atento para não incorrer ou endossar o autoritarismo, mas, ao contrário, garantir formas democráticas de atuação e a sua transparência para todos. Dentre os maiores desafios enfrentados na sua gestão, quais os principais aprendizados que gostaria de deixar registrado para as próximas gerações de diretores da Faculdade de Educação? Eu penso que o principal desafio a ser enfrentado pelos novos diretores da Faculdade de Educação é também a referida busca do máximo de consenso possível entre os docentes. Professor,
qual o seu conselho para os próximos docentes que se tornarem diretores da Faculdade de Educação da Unicamp? Eu recomendo aos colegas que vierem a assumir direção na faculdade plena dedicação e uma atenção especial ao quadro docente, que vem se esvaziando e necessita urgentemente ser recomposto com novos concursos de admissão. De todos os momentos na gestão, o que te dá mais saudade? O processo de avaliação da faculdade. Então, dado o fato de que ela exigiu bastante trabalho, eu participei ativamente, é esta questão que me provoca a recordação mais intensa. Na primeira gestão se formou um modus operandi, né, que era baseado aqui. Nós tínhamos, digamos, essa que a Ana fala, uma instituinte, nós tínhamos os seminários, né, da Faculdade de Educação, que eram instâncias de debate que não passavam pela institucionalidade formal, mas reunia todos os professores, estudantes, funcionários que desejassem participar de uma discussão sobre a Faculdade de Educação. Isso gerava relatórios finais, estão aí em algum lugar aí da faculdade, isso está registrado, né? E isso eram, digamos, orientações que depois seguiam para os órgãos, digamos, institucionais examinarem, né? Então você tinha esse veio de chamamento, né? Que eram os seminários. Você tinha também, no plano administrativo, foi montado um conselho administrativo para que captasse aquilo que estava sendo a problemática de discussão junto aos servidores, né, administrativos, e com isso dava uma certa organização nas demandas que os servidores administrativos tinham. Tudo isso em meio, obviamente, a muitos debates e conflitos, como é o desejado nestas situações, né? Mas desde o primeiro momento houve aí uma tentativa, né, de se colocar em debate a questão da organização interna da Faculdade de Educação, em termos de ensino, em termos de extensão, os fóruns dos grupos de pesquisa, por exemplo, né, Ana? Isso. Agora você pode falar um pouco mais sobre então, isso. Então, essa né? parte, eu acho que assim, uma das questões que a gente levantou, né, e que envolveu todo mundo, em termos dos departamentos, né, que estavam institucionalizados, e dos grupos de pesquisa. Era uma época em que a formalização dos grupos, né, ganhava um grande impulso, e nós discutimos muito quais as âncoras principais, né, inclusive institucionais, da faculdade. Os grupos de pesquisa seriam essas âncoras, né? Como que se manteriam os departamentos, a estrutura, então, dos grupos e dos departamentos. Era uma época em que a gente discutia também muito a pós-graduação. Então, assim, e essas discussões eram de âmbito nacional. E internamente, então, a questão dos grupos foi muito forte, né? A gente tem os registros aí, mensalmente a gente reunia, tinha um fórum dos grupos de pesquisa, a gente se reunia e discutia justamente, né, questões, linhas de pesquisa, grupos de pesquisa, como que instituía, como que ia levar avante, né, essa formalização, quais são os critérios de composição dos grupos, enfim, foi uma dinâmica bastante intensa, né? E ela foi perdurando, né? Quer dizer, quando a gente assume de novo, né, a gestão em 2012, é o momento para a gente que tinha vivido aquele momento, né, de recolocar em pauta essa organização, essa dinâmica, ver o quanto tinha persistido daquela proposta, como é que estavam, né, os grupos de pesquisa, as mudanças, enfim. É um trabalho sem fim. A gente vai recolocando. E eu acho que algumas questões elas se tornam muito persistentes, né? Elas
as condições de análise vão mudando, mas as questões, elas permanecem, elas vão se transformando na história, né? Dentre os maiores desafios enfrentados na sua gestão, quais os principais aprendizados que gostaria de deixar registrado para as próximas gerações de diretores da FE? Bom, desafios. O primeiro desafio é que eu fui a primeira diretora mulher. Isso significa, da Faculdade de Educação. E isso significava também estar num conselho universitário de homens. Pouquíssimas mulheres, nós éramos, na época, 5 diretoras, que depois viraram 3. Enfim, esse era um desafio enorme, mas o que eu quero dizer é que o que faz com que a gente abrace e consiga superar determinados desafios é a cooperação dos colegas. Os professores estavam com a gente, colaboravam enormemente, todos os coordenadores, os chefes de departamento, os funcionários. Então, é um desafio trabalhar com um conjunto humano tão grande. Nós tínhamos 100 professores e deixamos com 99 e tínhamos 70 funcionários. Então, era muita gente e é desafiador, porque os indivíduos que estão no trabalho, eles têm suas vidas e suas vidas demandam coisas que muitas vezes o seu local de trabalho não consegue suprir e os conflitos são permanentes, né? Então, a grande questão, o que eu digo? Tem que trabalhar num coletivo. Não dá para fazer gestão individual. Acho que a grande conquista nossa foram os programas especiais de formação de professores, né? Que começamos já no final da década de 90, com um programa aqui na Faculdade de Educação chamado PFOPEX, que era um programa, era um curso de pedagogia voltado para professores em exercício, professoras e professoras em exercício, mas esse PFOPEX foi ministrado exclusivamente por docentes da Faculdade de Educação. Era um curso que nem a nossa pedagogia regular, uma turma só, um curso que teve 2 ou 3 entradas, né? Na gestão da professora Águida, nós iniciamos o PROESF, que foi um curso também de formação de professores, curso de pedagogia para professores e professoras em exercício, mas para a região metropolitana de Campinas. Esse sim foi um curso que teve muito impacto na região metropolitana, foram 4 entradas de 400 estudantes, né? E deu um impacto grande na Faculdade de Educação, porque até então a gente tinha 2 ou 3 turmas de pedagogia anuais, né? Só o PROESF trouxe mais 10 turmas anuais, além das 2 regulares que nós tínhamos. Nós tínhamos polo em Americana, em Vinhedo e aqui em Campinas. Dentre os maiores desafios enfrentados na sua gestão, quais os principais aprendizados que gostaria de deixar registrado para as próximas gerações de diretores da Faculdade de Educação da Unicamp? Dos desafios. Bem, são vários desafios, mas eu creio que se fosse para deixar um legado, né, eu diria assim, cargo não é fardo, cargo é trabalho. Então, as futuros e futuras, né, professores e professoras que vierem a ocupar um cargo de gestão, seja na direção, na coordenação, pensar que tem que dedicar um tempo da sua vida acadêmica para este trabalho, porque dá muito trabalho. Então, eu acho que é esse o grande desafio, a gente encarar que tem que erguer as mangas e se colocar em movimento e ter muito diálogo. Acho que esse foi o maior desafio, né? Estar nesse lugar de mediação internamente e externamente. Externamente não falo só da Faculdade de Educação em relação aos demais setores dentro da Unicamp, mas também em relação à comunidade, né? As secretarias de educação,
as secretarias, tanto do município quanto do estado, então vai para além da própria universidade. Dentre as muitas conquistas da gestão da professora Dirce e que eu estive, né, ao lado na diretoria associada, eu queria destacar a segunda congregação que nós presidimos, que foi a congregação de junho de 2016, nós tínhamos assumido em maio de 2016, e que foi a congregação que aprovou as cotas étnico-raciais e de pessoas com deficiência no programa de pós-graduação em educação. Naquela congregação que nós contamos com presenças não só dos docentes, dos funcionários e dos estudantes da faculdade, mas também com muitos representantes dos movimentos sociais interessados, né, na adoção daquela política, foi uma congregação que professora Dirce e eu, na nossa recém-chegada, né, à gestão, entendemos que tinha uma Unicamp nova nascendo ali, né? Então, eu destacaria essa conquista. Professora, dentre os maiores desafios enfrentados na sua gestão, quais os principais aprendizados que gostaria de deixar registrado para as próximas gerações de diretores da Faculdade de Educação? A construção de cenários, que eu acho que tem a ver com a ousadia, né? A capacidade de a gente pensar a unidade para além das necessidades imediatas, para além das injunções políticas, ideológicas, econômicas, financeiras, o devir, né? A capacidade de você perspectivar, né, para onde estamos e onde queremos ir, quais são os projetos que nós ambicionamos para essa unidade, né, para os nossos cursos de formação de formadores, né, para quem educa o educador, né, os professores, as professoras, os educadores, as educadoras, como a Faculdade de Educação pode pensar a sua participação política e pedagógica na Unicamp, na cidade de Campinas, na região metropolitana de Campinas, no país, né, nessa conversa com o local, com o nacional e com o internacional, construir cenários, né, sem que eles estejam atados às demandas do tempo presente, né, que a gente não pense a Faculdade de Educação como um bombeiro que apaga fogos, né, mas como uma instância capaz de construir cenários e devir. Existe algum projeto que não conseguiu realizar durante a sua gestão que gostaria que próximos gestores pudessem realizar? São muitos, né? Assim, na verdade, eu acho que tem uma coisa bacana da Faculdade de Educação, é que as direções, elas têm essa história de dar continuidade. A gente não tem aqui, pelo menos até onde eu conheço, nenhuma disputa pessoal de deixar uma obra com a sua marca. Então, isso eu acho que é um dado muito importante da nossa história. Então, a gente conseguiu, por exemplo, em termos de estrutura física, nós fizemos muito pouco, porque era um momento de muita restrição orçamentária, mas a gente conseguiu colocar em situação de uso o último prédio construído, o anexo 3, que foi construído ali na gestão do professor Sérgio Leite. Conseguimos trabalhar um pouco mais com a questão de equipamentos, né, construir o auditório Maurício Trottenberg, começamos a dar condições de funcionamento a ele, que eu espero que ele venha de fato se concretizar. Então, acho que tem essa questão dos espaços físicos, que a gente foi fazendo alguns ajustes que já vinham sendo desenhados. Na estrutura administrativa, acho que nós fizemos também alguns movimentos importantes em termos de reorganização dessa estrutura e que, sem dúvida, a gente precisa avançar. E aí, mais que me remete assim, é a mesma questão curricular e de formação, né? A gente vinha desenhando uma reforma do curso de pedagogia, mesmo antes da gente estar na direção, que eu acho que é urgente que ela se efetive, que a gente, enquanto professor, encampe essa reforma para a concretização dela, né? E essa maior inserção, ou a nossa retomada de inserção na formação continuada de professores com a rede pública. Então, na verdade, eu não diria uma obra ou um projeto que ficou suspenso, mas eu acho que tem vários projetos que ficaram suspensos
e que não são necessariamente pensados por mim, por Débora, né? Mas que são projetos que vêm vindo a longo prazo e que me parece que a faculdade precisa retomar nesse momento em que a gente começa a ter de novo uma condição orçamentária um pouco mais adequada, em que a gente está recompondo quadros de docentes, quadro de servidores, né? Então acho que é seguir no caminho que a faculdade já vem vindo, né?